Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Me Before You. O filme começa com um homem chamado Will Taynor que parece estar abotoando a camisa. Ele está se preparando para ir trabalhar. Enquanto isso, na cama, sua namorada, que ainda está dormindo, chamada Alicia, aparece. Depois de se despedir de Alicia, Will saiu correndo do apartamento. Ao sair do prédio, ele também estava em uma ligação com seu amigo. Quando ele estava prestes a atravessar a rua para chamar um táxi, Will não notou um motorista de moto correndo em sua direção. Em uma pequena aldeia, uma garota chamada Louisa Clark, ou conhecida como Lou, está trabalhando como balconista de confeitaria. Frank, seu chefe, de repente deu a ela uma indenização no final de seu turno. Frank foi forçado a demiti-la porque sua confeitaria faliu. Lou estava andando cambaleante para ir para casa. Quando ela chegou em casa, Lou contou aos pais sobre o que aconteceu naquele dia. Ambos os pais pareciam zangados com a demissão de Lou de seu emprego. O pai parece em pânico e preocupado que Lou não consiga encontrar um emprego em pouco tempo enquanto suas necessidades estão crescendo. Sua mãe tentou acalmar o pai de Lou e assegurar a todos que Lou em breve encontraria um emprego. Lou se exercita com seu namorado, Patrick, no dia seguinte. Pat então aconselhou Lou a ir ao centro de empregos para encontrar o emprego certo para ela. Alguns dias depois, Lou veio ao centro de empregos, auxiliado por um oficial chamado Saed. Aparentemente, Saed havia dado opções de trabalho várias vezes, mas Lou não aguentou o trabalho. E no meio do bate-papo, o computador de Saed de repente tocou e disse que havia uma vaga que acabará de entrar. A vaga é para um cuidador do sexo masculino com deficiência e o trabalho oferece um alto salário. Lou parecia muito animado ao ouvir isso. Saed então deu a ela os detalhes de seu trabalho. No dia seguinte, Lou foi visto vestindo roupas elegantes e chegou a uma casa luxuosa que quase parecia um castelo na área. Uma mulher chamada Camila então saiu da casa para cumprimentar Lou e convidá-la a entrar. Camila entrevistou Lou em uma sala. No entanto, Lou não parecia ter dominado a entrevista e gaguejou quando Camila fez uma pergunta. Além disso, inesperadamente, a saia que ela estava vestindo estava rasgada. Mas no final da entrevista, Camila perguntou se Lou realmente queria o emprego e poderia começar a trabalhar imediatamente. Ela aceitou ansiosamente o pedido de Camila. Camila então convida Lou para conhecer Will, que é seu filho. Camila também contou a ela algumas das regras e cronograma de atividades de Will. Ela então aconselhou Lou a ser amiga de Will. Os dois chegaram ao pavilhão onde Will estava. Lou ficou chocada quando conheceu Will, mas foi tudo de propósito para brincar com ela. Ao lado de Will estava um homem chamado Nathan. Ele é o zelador médico de Will. Camila então deixou todos eles. Lou voltou para sua casa e disse a toda sua família que havia encontrado um novo emprego. No dia seguinte, Nathan explica a Lou sobre uma grande quantidade de drogas que Will está tomando. Lou estava confusa sobre seu trabalho, especialmente porque ela não tinha experiência em cuidar de homens com deficiência física, mas Nathan disse para não se preocupar porque Will já tem um profissional para lidar com isso, e o trabalho dela é acompanhar e incentivar Will. Depois de receber uma explicação de Nathan, Lou tentou se aproximar de Will, que estava olhando pela janela de seu quarto. Ela então o convida para uma caminhada, mas ele recusa o convite para tentar se familiarizar com ele. Will então pede a Lou para não ser muito exigente com ele e deixá-lo em sua solidão. Ela então o deixou e foi para a cozinha. A recusa em se tornar íntimo de Will não desencorajou Lou. Todos os dias ela chegava alegre e Will ainda era frio e indiferente a ela. Lou contou à irmã mais nova o que aconteceu. Sua irmã a animou porque Lou só trabalhou por 10 dias com Will. No dia seguinte, Rupert e Alicia visitam a casa de Will. Rupert é o melhor amigo de Will e Alicia, sua ex-namorada. Lou então fez os dois bebidas para servir. Quando Lou entrou no quarto de Will, ela ouviu a conversa entre Rupert, Will e Alicia. Rupert e Alicia dizem que eles agora estão namorando, mas por causa da resposta fria de Will, eles decidiram deixá-lo. Ao saírem, Will parecia cada vez mais irritado e deixou cair as fotos em sua mesa, então elas caíram e se despedaçaram. No parque da cidade, Lou encontra Pat e conta a ele o que acabou de acontecer. Pat disse que era totalmente natural, especialmente porque Will estava paralisado por muito tempo. Pat então convida Lou para ir de férias para a Noruega. Ela se sentiu muito feliz, mas a diversão só durou um momento depois que Lou descobriu que acabou que as férias
férias a que ele se referia estavam sendo seguidas pelos amigos de Pat e seu principal objetivo era participar do triatlo na Noruega. Quando Lu volta para a casa de Will, ela parece estar consertando o porta-retratos que Will deixou cair mais cedo, mas ele não parece feliz com o que ela está fazendo. Will diz que Lu deveria calar a boca e ficar fora de sua vida. Lu, que já estava muito chateada, então revelou que também estava muito farta do tratamento arrogante de Will, mas ela tinha que continuar trabalhando porque a mãe dele era quem a contratou e ela também precisava de dinheiro para viver. Will então ordenou que Lu colocasse as fotos em seu armário. No dia seguinte, Will pediu a Lu para pegar o DVD do filme em seu armário e ordenou que ela assistisse o filme francês com ele. Quando o filme termina, eles são vistos discutindo o filme que acabaram de assistir. Mas, de repente, Will disse que estava claro lá fora e ele queria um pouco de ar fresco. De dentro da casa, Camila viu a proximidade entre Will e Lu. Nathan e Lu então levaram Will ao hospital para um check-up de rotina, onde Lu perguntou qual condição Will estava realmente experimentando. Nathan explica que Will teve um acidente que resultou em uma lesão na medula espinhal que o deixou paralisado do pescoço até a parte inferior do corpo. Até agora, nenhum método pode curar completamente lesões na medula espinhal. O inverno chegou e Lu, que acabará de chegar, foi abordado pelos pais de Will. Eles disseram que ficariam em Londres por 10 dias. Portanto, eles pediram que ela acompanhasse Will enquanto estivessem fora. Quando eles vão para Londres, Lu entra em pânico porque Will de repente tem febre e parece doente. Em pânico, ela parece estar pedindo ajuda a Nathan. Não muito tempo depois, Nathan chegou e verificou a temperatura de Will. Ele pediu a Lu para preparar uma compressa e um ventilador. Nathan disse que Will deve sempre estar seco para evitar infecções em seu corpo. Lu podia ver os hematomas na mão de Will. Depois de receber tratamento médico de Nathan, a condição de Will melhorou, mas ele ainda precisava descansar. Enquanto Lu estava vigiando Will, ela secretamente assistiu ao vídeo no laptop dele. No vídeo de aniversário de Will, ela conclui que Will costumava ser uma pessoa calorosa e boa em esporte. Will então implora a Lu para ficar com ele. Ele também pediu que ela lhe dissesse algo. Lu então compartilhou que quando ela estava doente em sua infância, ela costumava pedir ao pai para cantar algo para ela. Seu pai canta Demula Honky Song, mas Will parece não estar familiarizado com a música. Lu então cantou Demula Honky Song para ele e ele sorriu para ela. Lu então compartilhou que em sua infância, sua mãe lhe deu um par de botas e ela sempre as usava em todos os lugares. Lu usava as botas com um par de meias com estampa de abelha amarelo-preto. Will riu de sua obsessão pelas meias. No dia seguinte, Lu e Will foram vistos aproveitando o ar fresco no quintal de Will. Ele então pergunta por que ela sempre usa roupas chamativas. Lu então disse que aspirava a ser designer e até estudou moda em Londres. No entanto, ela não continuou seus estudos devido a restrições financeiras e voltou a trabalhar em sua cidade natal. Will então motiva Lu e diz que ela tem potencial. Ele então sugere que Lu percorra o mundo para aprofundar seu interesse pela moda. Lu percebeu que agora ela era a provedora da família. Will e Lu decidem voltar para casa. Lu então raspou cuidadosamente o cabelo no rosto de Will. Ela parecia satisfeita com seu trabalho e Will também parecia feliz. Lu então ouve uma discussão entre Camila e Steve. Da briga, ela descobre que Will deseja acabar com sua vida por meio de uma organização chamada Tivitas, localizada na Suíça. A organização oferece instalações para pessoas com doenças agudas terminarem suas vidas. Camila parece muito contrária à decisão de Will, enquanto Steve argumenta que Will não quer mudar sua decisão, e isso é o que ele quer porque está vivendo com muita dor. Steve então pede a Camila que apoie a decisão de Will. Lu parece estar em uma colina com sua irmã para acalmar sua mente. Ela contou a ansiedade que sentiu com o que acabou de descobrir. Lu então pretende deixar o emprego, mas sua irmã aconselha que ela esteja com Will para mostrar a ele como a vida é bela. Lu também pode garantir a Will que, com sua condição atual, ele ainda pode fazer coisas especiais em sua vida. Sabendo que Will é apaixonado por esportes, Lu fez uma lista de atividades que pessoas com deficiência podem fazer. Ela então mostrou a Camila a lista de atividades que ela fez. Camila parecia muito satisfeita com os esforços de Lu e imediatamente organizou um horário para poder acompanhar Will nas atividades. Mas Steve proíbe Camila de acompanhá-lo porque quer que Will se sinta um homem de verdade. Will e Lu começam suas atividades assistindo corridas de cavalos, mas aparentemente, essa atividade não é muito apreciada por Will. A próxima atividade é assistir apresentações de música clássica. Naquela noite, Lu veio em um vestido vermelho. Will parecia impressionado com a maquiagem dela e eles foram juntos para o local do show. Depois que o show acabou, eles voltaram para casa. Mas quando ele chegou em casa, Will não queria descer direto e entrar na casa. Ele
ele ainda queria aproveitar a noite no carro como um homem normal que acabou de voltar de um show. Alguns dias depois, era o aniversário de Lu, e Will foi convidado para jantar com a família de Lu. Enquanto isso, Pat parece estar atrasado para a festa de aniversário de Lu. Pat parece um pouco perturbado com o tratamento de Lu como cuidador de Will, que trata Will com cuidado. A noite estava ficando tarde e todos se reuniram na sala da família para dar um presente a Lu. Quando ela abriu o presente de Will, Lu gritou de alegria. Ela ganhou de presente um par de meias com estampa de abelhas, exatamente como o que ela havia dito a ele antes. Will então convida Lu para um passeio pelo castelo. Ele então disse que queria muito ir a Paris e apreciar a vista da cidade em um café chique com uma xícara de café na mão. Ao ouvir isso, ela o convida a reservar imediatamente uma passagem para Paris. No entanto, Will recusa porque ele só quer ir a Paris como a velha figura de Will. Alguns dias depois, Lu acompanha Will ao casamento de Rupert e Alice. Lu dança com Will em sua cadeira de rodas neste casamento pela primeira vez. Will e Lu começam a se sentir próximos um do outro neste momento e percebem que estão atraídos um pelo outro. No dia seguinte, Lu entra em uma discussão com Pat porque ela cancela seus planos de ir para a Noruega porque precisa acompanhar Will. Pat parecia irritado com isso. Momentos depois, Lu recebe a notícia de Nathan de que Will está sendo hospitalizado por pneumonia. Steve diz que esta é a quarta vez em 2 anos Will teve que lidar com uma doença que o atacou. Lu então convida Will para passar férias no Havaí, acompanhado por Nathan. Will e Lu fazem atividades como tomar sol e jantar junto. À noite, uma grande tempestade no Havaí deixou Lu e Will apenas presos em seu quarto. Durante esse tempo, Will ficou muito próximo de Lu, e eles se beijaram naquela noite. No dia seguinte, enquanto eles jantavam, Lu disse que estava muito feliz com as férias. Ela então diz a Will para abandonar os planos de acabar com sua vida na Suíça. Ela implora para ele mudar de ideia enquanto promete sempre amar e fazer sua vida feliz. Mas acontece que a decisão de Will é unânime. Com sua condição atual, ele será apenas um fardo para Lu. Ele não queria que seu egoísmo só a machucasse no futuro. No caminho para casa, eles não pareciam tão felizes quanto no Havaí. Chegando ao aeroporto, eles foram recebidos pelos pais de Will, e Lu correu para casa. Chegando em casa, Lu conta sobre os planos de Will e seu fracasso em convencê-lo a mudar de ideia. Desde então, ela parece estar cheia de tristeza. Seu pai então a aconselha a não se decepcionar e respeitar a decisão de Will. O pai dela também sugeriu que Lu fosse à Suíça para acompanhá-lo pelo resto da vida. Lu finalmente chegou à Suíça. Ela olhou para uma casa com um belo pátio na clínica. Steve e Camila então deram a Lu para falar com Will. Will então pediu a Lu para se deitar ao lado dele. Ao abraçar Will, ela queria que ele mudasse de ideia novamente, mas ele apenas a aconselhou a não ficar triste e continuar perseguindo seus desejos. Antes de morrer, Will deixou o testamento de Lu. No testamento, Will pede a Lu para representá-lo para um café em Paris. Ele também deixou parte de sua fortuna para Lu para ajudá-la a realizar seu sonho. A moral que pode ser aprendida com este filme é que a vida às vezes é difícil e não acontece como você quer, mas tudo isso é apenas um trampolim para alcançar coisas ainda melhores.